O poder da fé. Pessoal que está vendo pela primeira vez, a gente depois vai colocar esse evangelho no YouTube, no canal. É só colocar assim no YouTube, Transmutação Renata, aí tem um canal lá e tem os evangelhos que a gente vai comentando, tá? Nesse evangelho Poder da Fé, ele coloca aqui em negrito, né, aqui nessa edição, sobre essa passagem de Jesus, que um pai tinha um filho, e o filho era lunático, ele levou o filho para ser curado pelos seus discípulos, e eles disseram que não conseguiam, e eles levaram para Jesus, e Jesus parece aqui no tipo de tradução, e eu sempre digo para vocês, que quem conta um conto aumenta um ponto, e eu sempre digo que o evangelho é para cada um, porque é para essa reforma íntima, tanto que se sugere que você faça a sua leitura em casa, seu momento, e eu quando vou ler, às vezes quando eu vejo esse tipo de tradução, eu fico pensando se ela condiz com a realidade, porque eu acredito que Jesus realmente pisou na terra, certo? Mas acredito também, compreendo que ele era um ser de uma evolução muito maior do que a nossa, então esse tipo de espasmo emocional, acho que não é muito de Jesus, por isso que eu trago logo assim a minha reflexão, né? Dele dizer, olha, eles não conseguirem curar alguém, chegar, olha a raça, não sei de quê, e, sabe, meio que tão revoltado, acho que esse não é a leitura. Então eu começo logo refletindo por aí. Acho muito mais um tom, às vezes, encarnado, né, com essas dificuldades de encarnado, mas não para nível de revolta, às vezes por piedade. Eu já vi, né, eu me lembro que quando eu tive a oportunidade de sentar lá, olhando para Jerusalém, né, olhando para a cidadela, eles construíram uma igreja, né, porque não sei se vocês já foram lá, quando você vem, no primeiro canto tem um monte, né, o Monte das Oliveiras, na ponta do monte é onde Jesus ensinou a eles, diz a tradição que foi ali que ele ensinou aos seus discípulos o Pai Nosso. Então, na cabeça do monte construíram uma igreja, que tem o Pai Nosso em várias línguas. Quando você desce um pouco mais, isso é como fosse um monte alto aqui, o Monte das Oliveiras, e o outro monte é Jerusalém, né? Que Jerusalém, vocês lembram dessa história, né? É onde Abraão, né, o lugar lá onde está hoje o Domo da Rocha, que um dia foi o Templo de Salomão, que é onde estava lá o palácio, tudo, né, que acontecia lá, é onde tem a rocha onde, tempos atrás, Abraão levou Isaac para o sacrifício, né? Então naquele monte ali, então ali é um monte, do outro lado é outro monte. Aí quando Jesus vem, lá em cima ensina o Pai Nosso, desce um pouco mais, quando chega mais ou menos na altura de Jerusalém, tem outra igreja, né? Essa outra igreja, no meio do Monte das Oliveiras, dizem que é o momento em que Jesus sentou e chorou. Quando ele olha para Jerusalém, ele num monte, na metade de um monte, e Jerusalém, que é um monte menor, do outro lado. Ele fica assim na altura de Jerusalém, e ele olha e diz, a tradição que Jesus se emocionou e diz, né, que tudo que ele disse para Jerusalém, quanto ele explicou, né, quanto ele quis salvar aquele povo, e aquele povo não quis. Então ele chora. Até lá no canal Transmutação tem uma fala que eu fiz que era exatamente desse dia, acho que uma fala de fim de ano, em outro centro, em que ele parava lá e dizia, né, dizia assim, poxa, como quem fala, né, eu falei tudo, eu fiz tudo o que eu pude para que você se mantivesse bem, Jerusalém, mas você vai precisar ser destruído, o seu povo ser dividido, e ele chora. Então esse tipo de característica, já num primeiro momento, já marca a minha compreensão acerca do tipo de pessoa que era esse ser espiritual encarnado que era Jesus, né? Que ele, sabe, ele cedia a isso, a piedade, não a revolta, né? Então, essa é uma passagem que me marcou muito, porque quantas vezes, quando eu cheguei ali, acho que de toda essa coisa, eu vi muita gente se emocionando quando
ia lá e pegava no lugar onde Jesus nasceu, né? Ou pegava lá no Santo Sepulcro, ou pegava naquela pedra onde tiraram o corpo de Jesus, né? Para colocar ele para crucificar. Mas a parte que eu achei mais tocante da Terra Santa foi esse momento, né, em que Jesus sentou olhando para Jerusalém, que a gente vê Jerusalém mesmo, né, com aquela parede do jeito que vocês veem, e ele olhou e se emocionou ali, né, dizendo, poxa, né, tanto que eu te disse o que era certo para fazer, mas você não quis. E eu ali me senti tocado, porque quantos defeitos de caráter eu tenho que eu ainda não consigo mudar. Em quanto tempo, por quanto tempo eu tinha esses defeitos de caráter e eu achava era bom. Eu alimentava esses defeitos de caráter. Então aquilo ali me emocionou no sentido de que, quando ele diz Jerusalém, eu disse, sou eu. Né? Porque quantas coisas que eu ainda tenho para mudar e eu ainda não tomo a atitude de mudar. Esse é o poder do Evangelho, é esse poder de vir para cá e a gente conseguir fazer uma espécie de espelhoterapia, em que você vê a vida de Jesus, vê Jesus olhando para Jerusalém, e você consegue se identificar como o povo de Jerusalém teimoso. Você consegue se identificar como aquele povo que crucificou Jesus, de fato. E consegue identificar o tamanho da compreensão que a gente entende como fé que Jesus tinha, porque ele fazia as coisas com uma certeza muito grande. Ele estava tão certo do que ele dizia, que ele olha para Jerusalém toda e chora e diz o futuro dela. Você vai ter que ser queimada, destruída, o povo dividido, porque você não quer mudar. Mas ele não claudicava, né? Ele não tremia na base dele, ele tinha convicção, compreensão, certeza. Acho que é do Santo Agostinho que dizia, né? Fé é aquilo que você acredita, mas a recompensa da fé é ver o que você acredita. Então, quer dizer, para um homem olhar para uma cidade, hoje a gente fala isso 2000 anos, 2020 e poucos anos depois, 2050 anos depois, talvez, e ver o tamanho da compreensão que Jesus tinha, para olhar para uma cidade e dizer, era só você mudar. Era só você ver os seus próprios defeitos de caráter que cada um de vocês tem. E que eu estou dizendo que é para mudar, mas vocês não acreditam. E ele era tão firme que ele vê, se sensibiliza e chora. Então eu lembro que quando eu sentei lá, né, estava assim um clima frio, eu estava assim de... Porque lá assim, né? Hora quente, hora é frio. Então eu estava assim com uma jaqueta bem forte, eu sentindo aquele vento bem frio, mas eu me emocionei, eu pensando, poxa, Jerusalém. Eu olhava e pensava, eu só olhava assim, como se eu fosse Jerusalém. Poxa, Renato, quanto você ainda tem que mudar. Tem a informação para mudar e não muda. Com relação à codependência, com relação a padrões de conformidade, quer dizer, querer agradar, não amar a Deus sobre todas as coisas, querer, sabe, se alimentar, ser adicto, escravo da opinião dos outros, sabe, querer ser confirmado pelos outros, ficar fazendo e olhando se está sendo confirmado. Ficar manipulando as pessoas, negando que tem certos defeitos de caráter. Sendo autopiedoso quando você conversa com Deus, né? Quer dizer, você é o coitado, porque, né? Porque você... Tudo defeito de caráter. Não controla as emoções, né? Ora a tristeza, sabe? Ora a ira, a raiva, o ódio, a mágoa.
Tudo isso está fazendo mais mal a você, Renato. Você, Jerusalém. Você que está me ouvindo. Mas quanta gente acha que isso nos ajuda, né? No mesmo modo, quando eu vi aquele filme muito conhecido, que é o Matrix, não sei se vocês devem ter visto falar, o Morpheus, quando ele fala com o Neo, ele diz, olha, existe uma diferença muito grande entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Essa é a diferença. O espírita que compreende isso, ele vai deixar de achar culpados, vai deixar que o passado seja passado e vai começar a assumir a responsabilidade. Ele vai compreender que por mais que ele não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora, em trilhando o caminho, em assumindo a responsabilidade, em não indo atrás do passado, negócio de culpa, mas assumindo a responsabilidade do que pode fazer agora, qualquer um pode agora escrever um novo final. Mas tem que trilhar o caminho. Então, sabe, às vezes me remete, toda vez que eu vejo um defeito de caráter que eu tenho, e que eu compreendo que eu tenho, e que eu ainda assim não faço, não tenho progressos no tempo que eu quero, ou tenho muitas recaídas emocionais, por exemplo, eu vejo, poxa, será, eu lembro das palavras de Jesus, será que eu vou ter que ser destruído, tudo rasgado, o povo dividido, sabe? Para que eu entenda, para seguir aquela história que a dor é necessária, porque eu sou teimoso, e o sofrimento é opcional, mas eu vou sofrer, por quê? Porque eu sou teimoso. Quando eu sentir a dor, eu não vou entender que é uma febre do meu corpo, sabe? Ó, isso aqui é uma febre porque tu está doente. Trata a doença que a febre vai embora. Não, eu vou entrar numa autopiedade, talvez num desespero, sabe? Eu vou sofrer, porque eu não quero aceitar. Então a fé, o poder da fé, já que aqui no Espiritismo chama-se fé raciocinada, é isso, advém não de algo sobrenatural. A ideia espírita é compreender que existe o mundo material e o mundo espiritual. Isso não é paranormal, não é ao lado do normal, isso é o normal. Tem nada de sobrenatural, nada de mágica. Quem está atrás de mágica, de novo, está plantando vento. E a culpa não vai ser de nenhum centro, nenhum doutrinador, nenhum dirigente. Quem planta vento, colhe necessariamente tempestade. Então, acho que mais do que dizer, ó, raça de incrédulos, não, é dizer assim, por que eu te digo todo dia você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. A mesma linha, você pegar o livro dos Espíritos, quando pedem uma qualificação hierárquica, né, de evolução, ele diz, olha, vocês não vão entender, mas eu vou usar uma linguagem que talvez seja compreensível para vocês. Existem, basicamente, 3 níveis de espíritos. Os espíritos puros, os bons espíritos e os espíritos imperfeitos. E vocês estão, em maioria, neste planeta, nessa encarnação, nos espíritos imperfeitos. O que são os espíritos imperfeitos? São aqueles que recebem todas as orientações para fazer o que é certo e fazem errado. Mas isso aí é a condição que você está. Não é quem você é. Porque é como aquela música, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, não é isso? Quer dizer, você não vai se comprazer com essa qualificação. Você não vai se identificar. Você vai assumir as rédeas da sua vida e vai mudar. E não importa qual é o teu sexo, qual é a tua cor, qual é a tua condição, qual é a tua idade. Todo dia é dia de se conhecer, se aprofundar em si, ter o autoconhecimento, se relacionar melhor consigo, com Deus, com o mundo. Então, a partir daí, tudo isso é fé. Porque é palpável. Para Jesus, o que ele estava vendo em Jerusalém, para ele era palpável. Ele tinha plena compreensão de que o que aconteceu com Jerusalém tempos depois que ele partiu, aconteceria. E quem é de vocês que tem dúvida?
Quando você vê um cara na rua, sem dente, da tua idade, flagelado, furtando, roubando, para usar drogas ilícitas ou para usar drogas lícitas como álcool. E você vê aquele cara, olha para você e às vezes você está usando as mesmas coisas e você não percebe que a tua diferença para ele talvez seja a continuidade. Ele deu continuidade. Quantos caras hoje não estão no mundo da drogadição e do alcoolismo, da criminalidade? E quantos a gente não vê morrendo tragicamente? Todo dia morre, todo dia a gente entra. Quantos relacionamentos a gente sabe que ninguém é de ninguém, mas todo dia as pessoas alimentando a manipulação dos outros, o domínio, o controle, aí vem os crimes passionais. É todo dia homem matando mulher, mulher matando o homem, porque não pode. Homem matando o outro e por aí vai. Mulher matando a outra. Não, eu sou o dono, você não é dona, mas todo dia esse tipo de coisa acontece. São coisas simples que estão dentro de nós, mas que nós não queremos aceitar. Por que nós não queremos aceitar? Porque nós queremos conhecer o caminho, falar dele, mas a gente não quer trilhar o caminho. Quantos casais, uma hora dessa, os filhos estão nascendo, eu fui convidado para falar para mulheres grávidas domingo lá em Pindoretama. Não sei se alguém viu o vídeo, a gente conversa sobre isso. Quantos casais, uma hora dessa, mulheres jovens, casais jovens, a mulher engravida, aí começa, né, o marido, aí vai para ele, quer continuar a mesma vida, a mulher não consegue continuar porque ela está grávida, e aquilo se desenvolvendo dentro dela, não sei o quê, aí é cheio de dúvidas, cheio de questionamento na cabeça, aí ela se sente insegura com o marido, ao invés dela conversar, quando o menino nasce, ela pensa, esse cara aí pode me deixar, mas o meu filho nunca vai me deixar. Aí a primeira coisa que faz é botar o menino para dormir com ela dentro da cama. Quem já viu isso? Aí começa a construir uma barreira logo entre a mulher e o marido. Já estava uma barreira psicológica. Aí começou a criar do filho. Ela começou a alimentar uma ideia de que o filho não ia deixar ela, quem ia deixar era o marido. Aí começou a estragar logo o relacionamento daí. Aí o marido começa a se sentir às vezes incompreendido, vai e realmente vai, não tem mais esposa, arruma outra. Não é que justifique. Ele está só começando a contar quantas pessoas não tem hoje dentro de casa um relacionamento que ele morreu. Quantos estão num relacionamento morto e que a saída que tem é chamar e conversar e não conversa? Quem já viu? Quem lembra? Quem conhece alguma situação assim? Ninguém. Sabe que a saída talvez seja conversar. Conversa? Não. Quem? E não é só em casado, não. Quantos namorados o relacionamento está ali morto? Porque ele não conversa, ele vai, fica no WhatsApp, ele vai, tem que sair com aquele grupo de amigos, ela fica com as meninas, ele com os meninos, e um conversa para mas eles não se relacionam mais. Ah, por que ele não faz isso? Ah, por que ele não faz? É assim, vai tu, não vai tu, aí não vai ninguém. Aí quando acaba, quando alguém não suporta, acontece qualquer coisa, quer matar. E nem essa pessoa que mata gostava do relacionamento, estava morto, porque eles não tinham mais relacionamento, tinha um laço social chamado namoro, um laço social chamado casamento, mas relacionamento mesmo, não tinha. Às vezes tinha sexo, às vezes. Mas não tinha relação. Ou isso não acontece? E quem é que não sabe que conversando ajuda?
Quem é que acha que conversando sobre as coisas, falando ajuda? Quem acha que resolve? Ajuda? Muito. Mas quem já passou por isso e viu e tem uma barreira e não faz ou não fez? Ninguém? Faz? É fácil? É não. É não. É aí. Onde é que está uma fé raciocinada? É assim, você não está vendo que conversando talvez ter um relacionamento de verdade, reatar os laços, conversarem sobre os problemas, vai ajudar, é bom para o casal, é bom para a família. Será que Deus vai ficar triste com isso? Não. É bom para os filhos. Mas você não faz. Sabe o que é para fazer, mas não faz. Quantas pessoas uma hora dessa tem, sabe, conversa assim com o pai, com a mãe, tem uma vontade de dar um abraço, mas assim, a minha mãe nunca foi daquelas de me abraçar, nem de me beijar, mas você agora já não é mais criança, quer abraçar, abraça. Mas olha assim, quando vai, pega voltando. Quem já viu situação assim? Não é não? Não tem. Antigamente o pessoal era educado a tomar a benção. Aí quando entrava, tomava a benção. Quando saía, tomava a benção. Agora, como a maioria das pessoas não faz, meu filho faz. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Então ele entra e sai sem falar com a mãe, sem falar com o pai. Sendo que a maioria das vezes ele queria falar, mas não fala. Aquilo se perdeu. Mas meu amigo, se perdeu, se tu entrou pelo cano, tu tem que sair por onde? Volta pelo cano. Se perdeu, procura, encontra, faz. Mas faz. Parece besteira o que a gente está conversando aqui. Mas o que é de Jerusalém que não é? O que é que a gente está aqui? Quem é a família aqui que está tendo laço de verdade? Que está construindo, que quando vê o negócio desembestando, saindo da estrada dos tijolos amarelos, que você pega, você deixa aí, sentindo falta, você não procura. Está lá, bem pertinho. Quanta gente está indo lá à Torre de Melo, que eu acho que é legal ir, cuidar e tudo, mas que tem os pais idosos dentro de casa e ele não tem relação com o pai. Com a mãe. Ou isso não existe? O poder da fé, mas eu estou falando de fé raciocinada. É isso que faz a minha vida ter um novo sentido. Quando eu adentro nesse caminho e começo a todo dia pensar isso. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. É olhar cada coisa e cuidar. Ah, quebrou? Começa a ajeitar. Abriu? Fecha. Relacionamento que você não teve amoroso com os seus pais, porque eles estavam aprendendo a ser pais e às vezes ainda eram crianças. Mentalmente eles não tinham maturidade para ser pai. Às vezes não tinha nem tempo. Mas agora você que é uma pessoa que entende, por que você não vai atrás do laço que você queria? Não, porque vai tu. Não, vai tu. Não, porque ela não vem. Ora, mas tu tem 70 anos, ela nunca veio, vai vir agora. Se você está sentindo falta, provavelmente ela está também. Vai. Mas vai, a gente vai. É aí. O poder da fé. Mas a fé raciocinada. Você compreende o que é que dá certo. Você sabe o que é que dá certo. Você tem informação do que é que dá certo. Mas você não faz. É por isso que eu disse. Pessoal, rapaz, o Renato entrou logo dizendo que é cheio de defeito de caráter. Como é que eu vou escutar um cara cheio de defeito de caráter? Ele disse, ora, mas é porque eu não sou o que vou dizer, vai tu, não, eu vou. Eu tenho esse defeito de caráter que eu olho todo dia e eu estou tentando fazer o quê? Melhorar. Ele é meu, agora se você não assume o seu. E não, faz certo que dá certo. Não faz errado.
Planta vento, colhe tempestade. Não dá para pedir uvas ao espinheiro. Plantou espinho, vai colher feijão. Ah, mas eu já estou colhendo os espinhos. Pois pronto, meu filho, vai cair toda planta. Tem uma hora que ela morre. Tem uma hora que as folhas caem. É essa hora que você vai entrar, replantando. É hora de replantar. Você não pode voltar ao passado, mas pode replantar. Ah, mas eu não vou fazer isso não, porque meu marido, o bicho é teimoso, meu companheiro é teimoso. Faça a sua parte, se não der. Não é você, de novo. Viva e deixe viver. Dou aos outros o direito de serem como quiserem. Eu não posso viver a vida dele, mas a minha eu posso. A minha oportunidade é essa. A minha finalidade de vida é essa, é estar aprendendo a me relacionar comigo e com Deus e com a vida. Melhorar-me e melhorar, consequentemente, as minhas relações com o mundo. Mas eu tenho muito trabalho a fazer. Aí como é que a vida fica monótona? Não dá nem tempo para a gente ficar olhando muito tempo em Instagram e Facebook. Não dá, porque a nossa vida está aí rica de mudança, de transformação, de desafios, de coisas para fazer. Como é que pode ficar monótona? Se a gente tem filhos, irmãos, pais, mães, avós, companheiros, companheiras, namorados, namoradas, para nos relacionarmos de verdade, transformarmos, transmutarmos os relacionamentos doentios em relacionamentos sadios. E isso não se faz com uma atitude só, é uma vida inteira fazendo. Tá claro aí que a gente está conversando? Então, o companheiro estava perguntando, chegou depois, né? A fala é o poder da fé. E nós começamos relembrando do nível de compreensão raciocinada que Jesus tinha. E não precisava ser Jesus para ter essa compreensão. O que eu estou dizendo para vocês é isso. Ele disse para Jerusalém que ia fazer, e como eles não faziam, ele sabia o que ia acontecer. E vocês não sabem não, como eu disse. Quanta gente não sabe que entrando na criminalidade, na drogadição, seja lícito ou ilícito, se der continuidade, a vida é curta. Quanta gente que está começando um relacionamento doentio no próprio casamento e que dá continuidade ao que sabe que é errado, vai dar errado. Não é isso que a gente está dando os exemplos? Vai dar errado. Quanta gente está dando continuidade no relacionamento distorcido, adoentado com os pais, com os filhos, e não quer corrigir, sabe como, mas não faz. Então dá para chorar e dizer, meu irmão, vai acontecer, o teu castelo, o teu palácio, o teu templo vai ruir, cara. Porque você não assume a sua responsabilidade. Quer uma fé mais raciocinada do que essa? De você conhecer o caminho e não querer trilhar? O sim, diz Emmanuel, existe ou não existe. O sim não precisa ser um mel. E o não precisa ser um fel. Mas às vezes ele precisa ser dito. Escutei uma palestra de neuróticos anônimos, muito boa, que está na internet, chama-se Desligamento Emocional. Muito boa. E a senhora conta a história da filha dela, né? Que a filha dela, única filha, ela mãe solteira, ela se graduou e trabalhando e tal, criando a filha dela muito bem, e aí a menina entrou na drogadição, lá em São Paulo, e começou a quebrar tudo, vender tudo e tal. E ela conheceu a programação de codependentes anônimos e conheceu a programação de neuróticos anônimos, que vocês podem depois pesquisar na internet, porque é muito bom. Tem grupos aqui em Fortaleza, gratuito, né? Funciona ali, por exemplo, o CODA, toda quarta e sábado, de 7 às 9 ali, por trás da Igreja São Gerardo, tem um salão do Alcoólicos Anônimos. Na quarta e sábado é CODA. E na terça-feira, 7 às 9, é Neuróticos Anônimos. Os 12 passos de AA para questões emocionais no neurótico.
e para a questão de relacionamento no CODA. Aí ela vem contar que a filha dela, ela não sabia viver aquilo e vivia aquele relacionamento altamente destrutivo. Destruindo a ela, a filha e a tudo. Muito bom, o nome acho que é esse, desligamento emocional, coisa assim, acho que é a Zélia que fala. Eu não sei se o nome dela mesmo é Zélia, porque é anônimo, né? Ela pode dizer o nome que ela quiser. E aí, ou ela é a Valdete. Aí ela começa a falar. Vai botar neuróticos anônimos e tal, vai aparecer um videozinho, não aparece a pessoa, só o áudio. Aí ela contando, né, que quando ela foi aprendendo essa questão do vive e deixe viver, que os nãos têm que ser ditos, que aquele relacionamento daquela forma, com a filha dela fazendo o que queria, do jeito que queria, não estava certo. Que a maior forma dela mostrar que ela amava aquela filha dela era dizer não. Ah, mas eu não disse antes, ela se tornou mimada, sim, mas agora é não. Então ela disse para a filha dela, minha filha, essa casa é minha. Vale a pena ouvir. Vá para fora da minha casa. Que mãe diz não? Vá para fora. Ah, minha vizinha, não quero saber, a filha é minha. Você é maior, vá para fora da minha casa. Essa casa é minha. Saia daqui. Se você quiser entrar no tratamento, se você quiser voltar para Narcóticos Anônimos, né, que trabalha com drogadição, se você tiver em recuperação, pode voltar que a casa é nossa. Mas, ai mamãe, eu sei com essas suas besteiras, pois saia da minha casa. Basta, vá embora. Mamãe, embora. Ela disse que a menina saiu, ela fechou a porta. Ela disse que tem um negócio com a porta. Sentou no pé da porta, que ela não chorou na frente da menina, não. E meteu o braço a chorar, mas não deu para trás. Nunca ela tinha feito isso. Aqui tem até outro grupo, chama Amor Exigente. Mesmo estilo, 12 passos, parece. Isso aí eu ainda não conheci, não. Passou aí um tempo aí, a menina ligou para ela um dia. Estava no outro estado. Mamãe. Ligava para ela quase todo dia. Ela, quando ela sentia que ela estava drogada, ela, tacava o telefone. Mamãe, bum, bum. Aí um dia ela ligou e disse, mamãe. Aí ela sentiu que ela estava limpa, né? Mamãe, eu estou limpa. Tá limpa, minha filha. Que bom. Mamãe, eu estou não sei aonde. Tá. Ela não foi. Você comeu? Ou você não sei o quê? Você não quer a sua vida. Se quer subir, vamos junto. Quer descer? Mas só. Eu quero saber se tu comeu, se não comeu. Não é doida, né? De menor, não é incapaz. Você está doente. Alcoolismo, drogadição é uma doença. Mas só quem pode tomar o remédio é você. Como dizia a Joana de Anjos. Por mais que eu ame a pessoa, eu não posso tomar remédio por ela. Ela tem que querer. Aí a menina disse, não mamãe, eu voltei às reuniões, às salas de Narcóticos Anônimos, mamãe. E eu já estou com 10 dias limpa, sem usar e sem beber bebida alcoólica. Aí disse, pois minha filha, na hora que você quiser voltar para casa, estando na programação, a casa é nossa. Pronto. É isso. Ah, o meu companheiro, quando ele bebe, quebra tudo aqui, me bate pra fora. Quer entrar em recuperação, uma coisa consistente, não sei o quê? Tamo junto. Não quer? Você não gosta de mim? Ele vai manipular, vai fazer o que ele quiser. Pô, você pode achar o que você quiser.
Isso é o que eu estou dizendo, isso aqui é fé, porque é uma fé raciocinada. Você não sabe, você está vendo pessoas que estão usando isso há 80 anos, que dá certo, você aprender, tem um Naranon, né, que é parente de pessoas que têm problemas, né, pais, mães, irmãos, que convivem com gente que tem problema com narcótico, tem o Alanon, que é familiar de pessoa que, com álcool. Você aprende, porque com experiência, força e esperança, essas pessoas foram aprendendo a lidar. Mas você vai ter que dizer uns nãos, né? Vai ter que saber que aquela doença faz aquela pessoa ter o quê? Um alto poder de manipulação, de mentira. Ele vai mentir, ele vai manipular, mas você vai saber que aquilo ali é daquele jeito e você não é besta. Você ama. Mas amar, de novo, o sim existe, o não existe. Ah, mas não vou fazer, eu não aguento, é o meu bichinho. De novo, Jerusalém. Vai. A dor certa. Quem não escuta conselho, dá pancada. Você está sabendo o que é para fazer. Não quer. Não, eu quero argumentar, não sei o que, eu estou me iludindo. Não. Rapaz, mamãe, eu estou fazendo a recuperação pela senhora. Meu filho, pois não serve. A recuperação tem que ser para você. Porque eu mesmo posso vacilar um dia, desconfiar, dizer uma coisa com você, e você... A recuperação é sua. Mesmo que eu morra, que eu diga besteira, que eu não acredite em você, é você que entrou pelo cano e tem que querer sair, meu compadre. Ela é sua. Agora eu só quero lhe dizer isso. Eu estou para lhe amar, para lhe apoiar. Eu não estou aqui para ser saco de pancada. Não quer? De novo. Quer subir? Vamos junto. Quer descer? Vamos sozinho. Vai sozinho. Ah, eu tenho uma pessoa que o relacionamento é altamente destrutivo. Esse companheiro só me procura para isso, eu não me sinto mal. Pois deixa, companheira. Chama para conversa, bota os pingos nos is, e essa conversa não é veneno não, essa conversa vai ter tomada todo dia, a vida toda, porque quem se relaciona tem que se relacionar. No dia que você deixar a peteca cair, já sabe, a coisa cai, porque tem que estar tendo atenção e conversando sempre. E é disso que nós gostamos, quando você vê alguém bebendo, e tá aquela pessoa às vezes queria era conversar, tanto que quando ela se mela, fala com todo cachorro no meio da rua, até com o cachorro lá também. Diz que o bebo vira, né? Vira ou onça, né? Ou vira um leão, que ele fica valente, ou vira um macaco, que ele fica gaiato, né? Assim, né? Vira bicho. Quer conversar? Conversa. Desenvolve laço. Ah, mas já morreu, então deixa. Ah, mas eu gosto, eu quero ir um pouquinho, pois trabalha. Quando o Chico Xavier conheceu o Emmanuel, ele tinha uns 17 anos. Aí o Emmanuel, que era o espírito, o anjo guardião do Chico, né? Mentor espiritual, disse para ele, né? O que ia acontecer, o que ele via, que estava programado para o Chico, mas programado não é destinado, você pode mudar. Aí ele viu o que ia, olha, você vai escrever, você vai isso, vai aquilo. Ele disse, um pobre rapaz com uma família muito grande, arrimo de família, sem muito estudo. Não, você vai escrever, como é que eu vou conseguir fazer isso? Se você não quiser, você não faz, mas se você quiser, eu estou para te apoiar, você vai fazer. Aí o Chico disse, e o que é que eu tenho que fazer? Antes de ler, eu só ouvia as pessoas dizerem assim, 3 coisas, Chico. Disciplina, disciplina e disciplina. E isso não é mentira não. Mas as 3 coisas não era disciplina, disciplina, disciplina. Era estuda, trabalha e se esforça no bem. Isso está no livro de biografia do Chico Xavier, 100 anos de Chico Xavier, escrito pelo Bacelli, que conviveu com ele, é lá de Uberaba. Ótimo livro. Aí quando o Chico disse,
estuda, trabalha e se esforça no bem. Mas assim, o que você está dizendo é muita coisa. Ele disse, então, aí sim, disciplina, disciplina e disciplina. Mas disciplina em quê? Em estudar, trabalhar e se esforçar no bem. E estudar, porque a gente está falando aqui, não é só ler não, gente. O grande livro para a gente ler é o livro da nossa vida. Estudar é isso. Você tem um relacionamento problemático, você estuda ele, vê o que é que você tem que fazer, aí trabalha, bota em prática e se esforça no bem. Não quer manipular ele, você quer que a coisa dê certo, não por manipulação, não por imposição. E a disciplina é isso, porque sempre você vai querer dar uma de sabidão, né? Assim, né? De querer mandar, de querer manipular, e você vai ter que ter a disciplina para segurar a onda. Olha, eu vou fazer a minha parte e vou jogar aberto. Vamos conversar. Eu penso que a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que resolver aquilo. Tem aquelas contas para pagar que está errado, vai ser assim. Claro. Eu tenho um relacionamento que a gente divide as contas. Várias pessoas dizem assim, vixe, mas tu sai divide, diz quem divide vai mais longe. Claro, quer ir para um canto, aí se você não pode, não vai nenhum dos dois. Os dois podendo vai mais longe. Rapaz, mas vocês falam essas coisas, é melhor do que não falar. Divido aqui, faça isso, faça aquilo, divide tudo dividido, vou pagar. Ah, mas eu acho isso, rapaz. Você está cheio de preconceitos, tem coisa que você está fazendo que está incomodando e você poderia ajeitar e você está perdendo a oportunidade. Ah, mas já tem 10 anos assim, já tem 30 anos assim, está lhe incomodando, meu amigo? De novo, estuda isso, entende essa relação, estuda ela todo dia e toda hora. Com certeza vai vir a ideia do que você tem que fazer. Depois de estudar é fazer o quê? Depois de estudo é o quê? Prática. Trabalha. Prática. Começa a botar em prática, trabalha. E se esforça no bem. Para quê? Para não querer atender, a ter pressa e querer manipular e mandar, imprensar, ou se precipitar, querer dizer que vai sair do relacionamento pay buff, que às vezes você não tem força. O que adianta você dizer que vai? Você ainda não resolveu isso. Até para sair você tem que resolver isso. Senão fica naquela, né? Sai, aí com 2 dias volta, com não sei o quê, aí vai e volta pior, volta do mesmo jeito. Não é isso que você quer. Eu não vejo como chegar para falar dentro de um centro espírita que se trata de filosofia, ciência e religião, de fé raciocinada, e eu vim falar de poder da fé, e eu não me lembrar de Jesus dizendo o que era certo e o pessoal fazendo o que era errado. Eu sei que um bocado de coisa que eu sei que é certo, que eu já mudei. Mas na verdade eu estou em constante transformação. Por isso que o nome do canal é difícil. Como é o nome do canal lá no YouTube? Transmutar. Porque transformar é mudar por fora e transmutar é mudar por dentro. Esse é o esforço diário. Não tem eu já aprendi, não tem eu já me recuperei, e tem eu estou em recuperação, eu estou aprendendo. É todo dia, estuda, trabalha e se esforça no bem. Para tudo, no emprego, nos negócios, no relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seus avós, com a sua filha, com seus amigos, com seu namorado. Estuda aquilo, trabalha naquilo, se esforça no bem para aquilo. Faz certo que dá certo. Se quer subir, vamos juntos. Se quer descer, vai só. Mude a você, não queira mudar o outro, mas o relacionamento é de vocês. Conversa. Diz sim no que é sim, diz não no que é não. Que a palavra seja sim, sim e não, não. Ah, mas quando eu entrei, eu aceitava. Você aceita ainda? Não, então conversa, porque tudo muda. Conversa. Não, eu vou deixar o relacionamento ir assim se desgastando, sabe? Isso é a cara da gente. Para mim ficando com raiva dele, né? Para mim pegando raiva, pegando nojo.
para depois ser mais fácil eu deixar. Isso é cruel, isso é covarde. E é covarde com você. Porque você está perdendo um negócio que pode ser bom. Só porque você não quer. Porque você está com medo de tentar e não dar certo, mas porque você não faz. Para depois ficar dizendo para todo mundo, é porque ele não prestava, mas o que você fez? Foi você que botou o menino na cama. E não tirou mais. Ai, mas o meu bichinho tão bonitinho, cheirosinho, 3 aninhos, olha, doida pro meu marido para namorar comigo, e o bichinho, mas eu tirar o meu bichinho, 3 anos, tão cheirosinho lá da minha cama. Pois é, mas a cama dele é no outro canto. O quarto do casal é do casal. Ou isso não existe nos casais? E existe, é o que eu disse lá, domingo. A mãe não deixa o filho lá no meio dela, entre o casal. Não é porque ela tem amor ao filho, não. Provavelmente é porque ela está muito insegura com relação ao marido. Aí ela acha que o filho é a segurança dela. E ela é. Aí destrói o relacionamento com o marido. Quem faz um cesto, às vezes faz um cento. Se você destrói o relacionamento com o teu marido usando teu filho, por que lá na frente tu não vai destruir o relacionamento com o teu filho? Você é uma pessoa que está tendo a oportunidade de aprender a ser melhor do que você mesmo a cada dia e melhorar os seus próprios relacionamentos, mas você não quer. Você vai fazer assim para ter raiva do seu marido, para se afastar dele, lá na frente aquilo ali vai reverberar com o filho também, vai reverberar com seus irmãos. Quanta gente não tem problema aí? A família é bem unida, aí morre o pai, morre não sei quem, ixi, ninguém pode nem falar da herança, ninguém resolve nada. O pai, antes de morrer, sabendo que tinha bens, ao invés dele chamar as pessoas, ó, vamos fazer assim e tal, né? Não conversa não vou conversar não, porque vai dar, sabe? Meu filho, isso aqui é uma coisa para ser conversada. Ele não faz, aí o cara morre sabendo tudo que dava tempo para ele conversar com os filhos, que ele falando, os filhos iam respeitar. Não faz. Faz? A maioria faz? Quem que não conhece nenhum problema desse nas famílias? Se o pai chamasse, resolvia. Mas ele sabia e não fazia. É difícil. Não é difícil? Bonito. É comum? É comum? Não, não é. Mas por que não é comum? Tanto que quando ela falou assim, meu avô fez, ela sorriu como quem disse, fez uma coisa certa. E nossa família está bem. E por que a maioria sabe e não faz? É por isso que Jesus para lá em frente de Jerusalém e chora. Ele diz assim, eu estou fazendo o que é para eu fazer. E eles? Não. Por que não? Quantos casos, você nem imagina quantos casos agora de famílias que estão com esses problemas de bens e que torna cada vez mais problemático. Porque, por exemplo, quem ficou perto das coisas dos pais, aí os outros acham que a pessoa tem a obrigação de cuidar. Não é assim, não? Não divide, não conversa. Cuidar dos pais idosos. Ixi, vocês viram um vídeo essa semana, não sei se vocês viram, o cara tem 2 filhos, não sei se era em Goiás, não sei como foi. Aí os filhos brigando com quem é que ia cuidar do pai, que ele não queria. Aí o filho que estava com o pai, o que ele fez? Vocês viram esse vídeo, né? Ele abre a porta do carro, pega uma cadeirinhazinha de praia, bota assim, arrasta o pai, senta na cadeira e vai embora. E bate palma pro pai, ó. E vai embora. O pai na rua? É, deixa lá, mas sentado na cadeira de sol. Isso não é problema de relacionamento, não? Não é falta de diálogo, não? Tudo isso é a ponta de um iceberg que está um monte de relacionamento doentio que não foi resolvido. É tão difícil para a gente às vezes tomar a benção. É tão difícil para a gente dar um bom dia, a gente dar um abraço nas pessoas que a gente mais ama. Como eu disse, quantos casais e que passou o tempo da paixão e que eles estão casados aí há anos e anos e anos e não tem relacionamento real, eles têm um relacionamento formal. Que nesse caso da fala lá que a moça falou em Pindoretama, que botou o filho, aí depois nasceu a outra menina, ela botou 2. Aí disse, ele foi dormir na rede. Ele disse, sim, minha filha, mas ia até as horas que ele ia para a cama.
Mas com 2 meninos na cama, não vai dar certo. É disse, é mesmo, né, Renato? Eu não tinha entendido. Ele me mandou uma foto que tinha assim um casal na cama e tinha uma cerca de arame farpado. Ele disse, pois é, teus filhos. Não acredito que ele está pensando que meus filhos é cerca de arame farpado. É não, mulher, ele quer conversar contigo. Pô, quantos casais são assim? Todo mundo diz o que quer com você. A sua mãe disser qualquer coisa, Maria. Não é assim, não? Em uma época, eu namorei com uma menina aí, ela dizia assim, você é um controle remoto na minha vida. É porque qualquer coisa que chega um momento, qualquer coisa, pois pronto, você vai lá e eu fico por aqui. Pronto. Não entendi. Controle remoto. Porque eu fazia muita DR, eu conversava. Tinha um problema, eu chamava para conversar. E ela achava que aquilo ali era um saco. Ela achava que aquilo era controle. E até hoje eu compreendo, é isso. Casal precisa se relacionar, precisa conversar sobre as coisas. Não é manipular também, não é um mandar no outro, mas precisa. Mas a gente com certeza tem experiência nisso. A gente sabe que é bom estar relacionado, mas a gente deixa o relacionamento se entrincheirar, a gente se entrincheira. Aí deixa, fica com raiva do outro, depois vai atrás de outro e vai ser do mesmo jeito. Por quê? Porque está faltando em você estudar, se conhecer e conhecer-se, e conhecer seu relacionamento, né? Ou se conhecer e em se conhecendo, conhecer seu relacionamento, trabalhar para sempre melhorar esse relacionamento e tentar que as coisas deem certo, se esforçar no bem. Lembrando, tendo sims e tendo não. Então, para a gente encerrar, hoje a gente tem falado até mais, porque também tem mais gente, o meu papel aqui é conversar enquanto o pessoal vai sendo atendido, né? Para vocês não ficarem só ouvindo música. E ele fala isso, ó, o poder da fé. Nós começamos falando dessa questão, né, que particularmente eu acho estranho dizer que Jesus, sabe, quando uma pessoa não faz uma coisa, ele vai e dá aquela, como quem diz, né, você não sabe de nada, né, ou por que você não sabe? Não. Eu acho que ele se emociona porque ele diz... Eu concordo, né, com você, eu acho que ele não diz daquele jeito, não. Eu acho. Isso é legal, entende? Assim, eu acho bom. Então, a partir daí, aí ele vem, né? Ó, se tivesseis fé do tamanho do grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui, e ela se transportaria. Quem está com problema no relacionamento uma hora dessa? Não é uma montanha, não? É não? É fácil? Tá vivendo com um filho drogadicto? Na ativa? É fácil? Viver com um marido alcoólatra? É fácil? Viver com alguém que é altamente codependente ou descontrolado emocionalmente, com seu pai ou com sua mãe, às vezes nesse sentido? É fácil? Não, isso é uma montanha. Ou não é? É a maior montanha das nossas vidas. Viver com a gente, tá assim, numa boa, tá bonito, toda arrumada, aí tá numa boa, acorda, beleza, vai trabalhar, quando dá depois do almoço, às vezes dá um soninho, quando acorda tá assim, triste, sabe, tá ali, sabe, com angústia, com medo. Ou isso não acontece? Isso é uma montanha que você tem que transpor. E tem como se conhecer, né? Estudar, trabalhar para melhorar, se esforçar no bem, e aquilo tudo vai passar, se você fizer a sua parte. Só que não tem assim, eu já fiz a minha parte, eu já aprendi, eu já estou bom, eu já estudei. Existe, estou fazendo todo dia, estou em recuperação, estudando todo dia, estou me conhecendo todo dia. Fazer a opção por não fugir pelo relacionamento doentio, não fugir pela emoção descontrolada, não fugir pelas drogas lícitas ou ilícitas, não fugir pela comida.
né? Não fugir. Assumir a responsabilidade. Aí eu digo para vocês, em conclusão, eu compreendo, não acho não. E é o caminho que eu tenho trilhado. Hoje mesmo eu estava pensando, quanta coisa, depois que eu comecei a trilhar esse caminho, de tantas coisas ainda que eu tenho que mudar, mas quanta coisa que eu vi, uma pequena mudança que a minha vida mudou também. Quantas nós já conversamos aqui? E quantas montanhas eu ainda tenho a transpor e transportar? Quantas pedras que estão no meu caminho que eu ainda tenho que transformar em casas para eu morar? Ou piscina para eu tomar banho? Mas que ainda são pedras. E eu digo para vocês que ao invés disso me dá uma sensação de cansaço, me faz mostrar que a minha vida tem sentido, que eu não preciso fugir por nada, porque eu tenho muita coisa importante para aprender e para fazer. E isso é que vai fazer com que eu veja a felicidade na minha vida, porque faz todo sentido. Então, dado o tempo, que Deus nos conceda a serenidade para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para podermos distinguir umas das outras. Então, muita paz e boa semana. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem e escuridão não se turbir o teu coração, pode ser que a dor insista assim, tu escute e pode reagir. Abençoa o teu sofrer, Abençoa o teu sofrer, renuncia o teu querer. Tudo vem no tempo de Deus, não adianta apressar Deus. Se for Deus para te virar, se não for, não vai ligar. Vai doer, mas também vai passar. Não procure te mudar. Outras portas vão se abrir, outras portas vão se abrir, e de novo vai sorrir. Vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente, tua vida se abrirá em mim. Tudo vem no tempo de Deus, não adianta apressar Deus. Se for Deus para te
portas vão